pessoal, boa noite. Eu sou a professora Elisângela, pedagoga, neuropsicopedagoga, e daqui a pouco iniciaremos a nossa aula sobre esquizofrenia. Aguardo vocês. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula, né? O nosso tema de hoje é esquizofrenia, e aí nós vamos falar o que vem a ser esquizofrenia, sintomas, causas e tratamentos. Ainda dentro da esquizofrenia, nós vamos tratar também dos tipos da esquizofrenia. Nós vamos falar um pouquinho aí da psicose e entrando na esquizofrenia, tá? A psicose é um conjunto de sinais e sintomas patológicos sem causas específicas que pode estar ou não associado a muitos transtornos psiquiátricos diferentes. E tem os tipos, né, de psicose. Então, esses tipos são a esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno psicótico induzido por substâncias, entre outros. Mas hoje nós vamos focar na esquizofrenia, ok? A esquizofrenia trata-se de um transtorno mental crônico e grave que afeta o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta. A palavra esquizofrenia é de origem grega. Esquizo mais frenia é igual a divisão de mente. Esquizofrenia. A esquizofrenia caracteriza-se por uma perda de contato com a realidade e por perturbações de pensamentos, percepção, humor e movimento. É uma doença mental, a principal representante do grupo dos transtornos psicóticos. É universal, complexa e tem muitas dimensões. Aí dentro ainda da esquizofrenia, nós vamos falar também dos tipos de esquizofrenia, que são a esquizofrenia simples, que apresenta mudança na personalidade, a esquizofrenia paranoide ou paranoica, como é conhecida, tem por característica o isolamento social. E a esquizofrenia desorganizada, conhecida também como esquizofrenia eberfrênica. Esse tipo é caracterizado por um comportamento mais infantil, respostas emocionais descabidas e pensamentos sem nexo. Esquizofrenia catatônica. O paciente diagnosticado com esquizofrenia catatônica mostra um quadro de apatia. Esquizofrenia residual. Existe alteração no comportamento, nas emoções e no convívio social. Esquizofrenia indiferenciada. Pacientes que não se adequam perfeitamente em dois tipos de esquizofrenia, contudo, podem desenvolver algumas das características citadas acima. Fisiopatologia. Estudos revelam uma diminuição de volume nas estruturas corticais temporais, no hipocampo, na amigdala e no giro parahipocampal. Foi relatado o volume do giro temporal superior reduzido, mas a magnitude da redução estava correlacionada à presença de alucinações e alterações eletrofisiológicas. Alguns pesquisadores encontraram aumento no tamanho do suco, diminuição no volume da substância branca, foram relatadas. Redução do volume neocortical pode estar presente em apenas alguns subgrupos sintomáticos de indivíduos esquizofrênicos. E aí a gente vai estar observando nesse desenho aí do cérebro, né, o caminho que a esquizofrenia, né, o caminho da esquizofrenia no cérebro, como que ela age, né? As estruturas que afetam a esquizofrenia estão presentes em áreas que regulam a dopamina e é aumento dessa substância que faz surgir os sintomas da doença. Assim, é importante ver o cérebro como um todo, já que o funcionamento anormal dos
neurotransmissores afeta também células referentes ao pensamento e ao comportamento. Aí nós temos nessa parte azulzinha aí, gânglio basal, né, região responsável pelas informações sensoriais. Nessa partezinha amarela, sistema auditivo. Quando afetado pela esquizofrenia, essa área é responsável pelas alucinações auditivas. O lobo occipital, quando afetada, esta área do cérebro produz dificuldades de interpretação de imagem, de reconhecimento de emoções e outras pessoas, entre outros sintomas. E tem essa parte marronzinha embaixo, que é o hipocampo, responsável pela aprendizagem e memória. Na esquizofrenia, interliga funções desconexas. Na parte roxinha, sistema límbico, responsável pelas emoções. Na esquizofrenia, agitação e alterações emocionais são atribuídas a esta região. E, por último, aí, por fim, o lobo frontal, área responsável pela razão, que, quando afetada pela esquizofrenia, traz dificuldade em planejar ações e organizar pensamentos. Sintomatologia. Existem principalmente 2 tipos de sintomas, os positivos e os negativos. Os positivos refletem a presença de pensamento e comportamentos anormais, como delírios, alucinações, discurso desorganizado e comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. Os sintomas negativos refletem a ausência de respostas que normalmente estão presentes, como reduzir expressões de emoção, discurso pobre e dificuldade em iniciar comportamento dirigido. Então, as causas, né? Existem três grupos de condições mais relevantes que podem ser as causas do surto psicótico. O abuso de drogas, a ocorrência aí do surto psicótico devido ao abuso de substâncias psicoativas, transtornos psiquiátricos, condições como esquizofrenia e bipolaridade são uma das principais causas do surto psicótico. E condições médicas e histórico geral, disfunções da tireoide, do fígado e dos níveis hormonais, além de doenças como lúpus, sífilis, AIDS e outras infecções também podem ser causas da psicose. Bom, aí agora a gente vai estar entrando nessa parte aí do tratamento, que a gente já até falou até um pouquinho lá, né? Mais para cima um pouquinho. A esquizofrenia exige, em geral, o tratamento em equipe multidisciplinar, né? Que aí a gente vai ter a psicoterapia, né? Deve ter por finalidade melhorar os sintomas, prevenir as recaídas e evitar a institucionalização. Terapia ocupacional é uma terapia centrada em atividades. Atividades não deve ser encarada como tendo função meramente recreativa. Orientação familiar, né? Como a gente falou aí, quando a família aceita, né, a possibilidade do transtorno e procura um profissional, isso ajuda bastante, né? Então, aí na orientação familiar, né, as intervenções definidas como programas de tratamento psicopedagógicos das famílias têm a finalidade de diminuir as tensões presentes no ambiente familiar, melhorar o funcionamento social do esquizofrênico e contribuir para reduzir as possibilidades de recaídas e reinternações. Acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico ajuda a prevenir o caminho para a volta à realidade. E o tratamento farmacológico dessa síndrome consiste basicamente no uso de medicamentos antipsicóticos, os quais melhoram os sintomas e ajudam o paciente a conviver normalmente em sociedade. Então, aí, farmacológico aí vai ser os medicamentos, né? Mas aí eu não trouxe
os medicamentos, né, que são ministrados para esquizofrenia. E aí, para finalizar, nós temos aí os tipos de tratamento não farmacológico, né, e sua frequência e porcentagem. Aí a gente vai acompanhar esse gráfico aí, que vai estar mostrando aí pra gente, né, a porcentagem aí de pessoas que fazem acompanhamento, né, esse acompanhamento multidisciplinar, né, com tratamento com psicólogo, artesanato, música, exercícios físicos e atividades com a família, né? Então, atividades para vocês verem aí com a importância, né, de fazer o tratamento psicológico, que são 37%, e o acompanhamento aí com a família, né, a aceitação da família, enfim, que aí 28%, né, são os principais acompanhamentos aí. Um artesanato, que é para poder, ocupacional, desculpem, né, então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.